Olá, galera, tudo bem? A gente hoje vai começar a gravar uma aula de exercício, tá? E essa aula de exercício, ela vai abranger as 3 provas das 3 forças. Vai abranger Marinha, Exército e Aeronáutica. Nós vamos começar com a prova do Exército de 2016. Em seguida, a gente vai fazer a da Marinha, depois a da Aeronáutica. Aí começa tudo de novo. A gente começa com as provas dos anos de 2016 e vai até e vamos fazer as de 2015 também. Então, nós iremos resolver 6 provas. 3 de 2016 e 3 de 2015, tá? Por quê? Para vocês terem uma base. Por mais que a gente tenha aula de matéria, bom mesmo é fazer exercício. E quando a gente faz os exercícios, principalmente das provas que a gente já está acostumado a fazer, o que a gente vai prestar concurso, a gente fica mais treinado ainda e pega a manha das questões. Então, esse módulo de aula de exercício é importante para isso. Porque eu não vou me concentrar em teoria. Eu vou resolver exercício e, óbvio, dentro de cada exercício, eu vou falar da teoria que gira em torno da questão, certo? E assim a gente vai resolvendo as provas, tá bom? Então, vamos começar com a prova do Exército. Nós vamos resolver a prova do Exército toda de 2016 e a próxima prova será da Marinha de 2016. Por último, Aeronáutica de 2016, tá bom? Então, a gente começa aqui com a questão número 31, que é a primeira questão de enfermagem do EB. As demais eram de outras matérias, né? Então, a de enfermagem começa na número 31, tá? Vamos lá? Vamos ver como é que foi a prova do Exército de 2016? Então, foi assim, ó. As causas da acidose respiratória. Quando a gente fala acidose respiratória, a gente está falando de um distúrbio respiratório que ocorre quando você tem diferença significativa de pressão parcial de oxigênio e pressão parcial de gás carbônico. O que é pressão parcial? É a pressão das moléculas de oxigênio e gás carbônico no sangue arterial. Então, qual é o comum? O comum é você ter pressão parcial de oxigênio muito mais alta do que a pressão parcial de gás carbônico. Em qual sangue? No sangue arterial. Pois se o sangue arterial, ele é para ter mais oxigênio e menos gás carbônico. Agora, quando o sangue é venoso, aí tudo bem. É para ele ter mais gás carbônico do que oxigênio. Só que a pressão parcial de oxigênio e gás carbônico são medidas no sangue arterial. Então, quando a gente fala de acidose respiratória, nós estamos querendo dizer que no sangue arterial desse paciente aqui, nós vamos ter muito mais moléculas de gás carbônico do que de oxigênio, certo? Porque o gás carbônico, ele quando se decompõe, ele se decompõe em ácido carbônico. Então, ele gera uma acidose respiratória, porque é um gás. Então, o que vai acontecer? Essa acidose vem do aumento de um gás. Então, por isso que é uma acidose respiratória, tá? Aí a questão fala assim, as causas da acidose respiratória podem ser agudas ou crônicas. Sim, o que significa uma causa aguda? O que significa uma causa crônica? Uma causa aguda é quando você tem uma doença que ocorre há bem menos de 6 meses, de evolução rápida, e que você pode curar ou você pode tratar essa doença e o paciente reaver o estado de saúde dele. Isso é uma doença aguda, né? Agora, uma doença crônica, o nome já diz. É uma doença que não tem a cura. Por ser crônica, é a doença que vai persistir naquele organismo para a vida dele, o resto da vida dele. As doenças crônicas não têm cura, justamente porque são crônicas. Exemplos de doenças crônicas, enfisema pulmonar é uma doença crônica,
bronquite crônica, as duas dentro da doença pulmonar obstrutiva crônica, que são DPO6. As DPO6 são doenças pulmonares crônicas. Elas não têm cura e, com o decorrer dos anos, elas vão causando destruição dos pulmões aos poucos, tá? Então, toda vez que o organismo tiver acúmulo de oxigênio, acúmulo de gás carbônico no sangue, por conta de uma doença incurável, uma doença que se arrasta, uma doença crônica, será acidose metabólica, acidose respiratória crônica. Eu falei por engano acidose metabólica. Não. A acidose metabólica, ela vem por outras doenças metabólicas e não respiratória, tá? Exemplo, a cetoacidose diabética. É uma acidose metabólica porque ela é causada pelo aumento de corpos cetônicos, que são gorduras. Então, é diferente da acidose respiratória, que é causada pelo aumento de gás carbônico, tá? Então, eu falei sem querer porque tudo é acidose, mas elas são bem diferentes. Voltando na questão, então, a acidose respiratória é o aumento de gás carbônico, certo? E a diminuição de oxigênio. Já a alcalose respiratória é o inverso. É a diminuição de gás carbônico, certo? Então, vamos agora para a questão. Então, a questão fala que as causas da acidose respiratória podem ser agudas ou crônicas, que são as doenças agudas ou crônicas. As crônicas não têm cura. Sobre as causas da acidose respiratória aguda, em pacientes gravemente enfermos, assinale as proposições abaixo e, em seguida, a alternativa que apresenta a sequência correta. O que acontece aqui? Quando a gente fala de acidose respiratória aguda, a gente não pode associar esta acidose com uma doença crônica, porque senão ela vai ser acidose respiratória crônica. Então, vamos ver de todas essas opções aqui, quais são aquelas opções que têm as doenças agudas e não crônicas, tá? Número 1 fala assim: obstrução das vias aéreas decorrente de vômito com aspiração, broncoespasmo e laringoespasmo. Pergunto a vocês, uma obstrução das vias aéreas decorrente de vômito é a broncoaspiração, né? Certo? Com broncoespasmo. Broncoespasmo é quando os brônquios eles ficam contraindo e dilatando. Eles ficam cometendo espasmos seguidos, tá? E laringoespasmo é a mesma coisa, só que é a laringe que fica contraindo e dilatando. Então, pergunto a vocês, essa obstrução das vias aéreas decorrente de vômito é uma doença ou é uma causa crônica? A pessoa vai viver o resto da vida com obstrução das vias aéreas por vômito? Claro que não, é uma causa aguda. Então, o número 1 já pode ser a causa de uma acidose respiratória aguda. Mas por que causa acidose respiratória? É simples. Porque o que vocês entendem por ventilação? Vamos lá, para a gente poder entender o que é acidose respiratória e alcalose respiratória, primeiro a gente tem que entender o que é relação ventilação-perfusão, né? Então, eu vou escrever no quadro para vocês ficarem bem treinados quanto a isso. Presta atenção, tá? Olha bem aqui. Eu tenho aqui um alvéolo pulmonar, certo? E eu tenho aqui os capilares alveolares. Os capilares alveolares, eles vêm da circulação sistêmica, trazendo gás carbônico. Quando a gente respira, nós inspiramos o ar com oxigênio, certo? O que é ventilação? Ventilação é o movimento do ar que a gente faz por uma inspiração e uma ventilação
e uma respiração completa. É assim, ó, eu inspirei, o ar veio pelas fossas nasais, faringe, laringe, brônquios maiores, brônquios menores, alvéolos. Aí ocorre a troca gasosa de gás carbônico por oxigênio. O nome disso é hematose, tá? O oxigênio entra na corrente sanguínea, o gás carbônico entra no alvéolo, e esse gás carbônico será expulso pela expiração, enquanto o gás carbônico vai seguir na corrente sanguínea, no sangue arterial. Bom, de qualquer forma, uma ventilação completa é o quê? É uma inspiração, que é quando a gente puxa o ar para dentro, e uma expiração, que é quando a gente expulsa o ar completas. Isso é uma ventilação. E o que é uma perfusão alveolar? É quando os capilares alveolares chegam a nível do alvéolo, trazendo sangue venoso para que ocorra a troca gasosa. Este sangue, quando sair desse alvéolo, ele já será arterial. Então, o sangue chega venoso, ocorre a hematose, ele continua seguindo já arterial, porque eu já vou ter as moléculas de oxigênio. Então, o nome disso se chama relação, o nome disso o quê? Desse desenho todo que eu escrevi. Relação, ventilação versus perfusão. Então, a perfusão é o sangue que vem, a ventilação é o ar que entra. Por que eu estou explicando isso? Porque para que você tenha uma acidose respiratória, ou seja, você tenha acúmulo de gás carbônico, você tem que ter doenças que afetem a relação ventilação-perfusão. Você pode ter doença que afeta só a ventilação. Exemplo, bronquite, asma, né? Pneumonia grave, onde você tem acúmulo de secreções mucosas, entupindo brônquios, bronquíolos e alvéolos, aí esse ar não vai conseguir ventilar direito. Aí, por mais que você tenha a perfusão arterial, o oxigênio não consegue entrar adequadamente, porque os brônquios estão obstruídos por secreção. Já existem doenças que têm problema mais na perfusão. Exemplo, o choque hemorrágico. No choque hemorrágico, é o sangue que não chega, porque o paciente está perdendo sangue para hemorragias gravíssimas. Então, é o sangue que não chega no choque hemorrágico. Mas a ventilação continua existindo. Então, pelo que vocês estão percebendo, existem doenças que impedem a perfusão, ou doenças que impedem a ventilação, ou doenças que impedem os dois ao mesmo tempo. Exemplo, edema agudo de pulmão, que é o extravasamento de sangue dentro das estruturas alveolares, né? Ele vai impedir tanto a ventilação quanto a perfusão, tá? A atelectasia impede a perfusão, porque é o colabamento dos alvéolos. Então, as doenças que estão aqui, para elas causarem acidose respiratória, elas têm que causar alguma falha ou na ventilação ou na perfusão, fazendo com que esse gás carbônico não seja expulso e continue preso no nosso organismo, em grandes quantidades. Nós teremos, assim, a acidose respiratória. E a obstrução das vias aéreas, decorrente de vômitos por aspiração, é uma causa que pode levar à acidose respiratória, porque quando você broncoaspira, você traz secreções, tá? E resíduos alimentares para dentro das estruturas pulmonares, obstruindo, impedindo a ventilação ideal. Então, você vai acumular gás carbônico. Então, número 1 é um exemplo de acidose respiratória aguda, porque broncoaspiração das vias aéreas não é doença crônica. Número 2, fala assim, hemo ou pneumotórax. Muito bem, nós temos aqui o pulmão, né? Os pulmões, certo? E os pulmões são revestidos por pleuras.
As pleuras, elas têm um espaço entre si. Pleura parietal, pleura visceral. As pleuras são as membranas que envolvem os pulmões. Elas têm espaço entre elas. As doenças chamadas hemotórax ou pneumotórax é quando, dentro dessas pleuras, você tem ou acúmulo de ar, que é o pneumotórax, ou acúmulo de sangue, que é o hemotórax. Geralmente, hemo e pneumotórax são por causas traumáticas, na grande maioria das vezes. Acidentes, traumas torácicos. Doenças clínicas podem causar pneumotórax. Algumas sim, mas tipo enfisema pode causar pneumotórax, mas o hemotórax, ele é mais por trauma, porque é sangue. E o pneumotórax também é mais frequente por trauma. Quando você leva um tiro, uma facada, você rompe a pele, o ar entra de dentro para fora, se acumula entre as pleuras e você desenvolve um pneumotórax traumático, tá? Então, eu pergunto a vocês, hemo e pneumotórax são doenças crônicas ou agudas? São doenças agudas. O paciente não vai viver a vida inteira com hemo ou pneumotórax. Não é como a bronquite que ele vive com ela a vida inteira. Então, é uma doença aguda, é uma patologia aguda. E causa acidose respiratória? Claro que sim. Porque quando você tem sangue entre as pleuras ou ar entre as pleuras, você comprime esses pulmões, diminuindo o quê? A complacência pulmonar. As pleuras cheias de ar ou sangue ficam engurgitadas e comprimem os pulmões, diminuindo o movimento pulmonar, diminuindo a captação de ar e a ventilação. Então, você acaba acumulando gás carbônico, certo? E o tórax instável? O que é o tórax instável? Tórax instável é quando você quebra mais de 2 costelas consecutivas. 2 costelas consecutivas são esses ossos que estão aqui formando a caixa torácica, que ela forma como se fosse um abraço, assim, ó. O desenho das costelas é como se fosse um abraço. Quando você quebra 2 ou mais costelas consecutivas, você tem o tórax instável. Também é causado por trauma. Por quê? Porque é a estabilidade das costelas que envolvem e protegem os pulmões, que dão a estabilidade dos movimentos respiratórios que a gente faz. E os músculos esqueléticos que estão por cima das costelas, eles também nos ajudam a dar o movimento que respiratório da ventilação. Quando a gente tem tórax instável, ou seja, quando a gente fratura 2 ou mais costelas, a respiração se torna muito dolorida, porque dói, né? As costelas estão quebradas, elas se movimentam quando a gente respira, quando elas estão quebradas, isso dói muito. Então, a respiração do paciente, ele passa a ser uma respiração superficial para não doer, certo? E uma respiração superficial, ela não traz tanto ar quanto deveria, ou seja, ela diminui a ventilação e você acumula gás carbônico. E o que é síndrome da angústia respiratória no adulto? SARA. É um edema pulmonar. Mas por que recebe esse nome de SARA? Porque tem 2 tipos de edema pulmonar. Um causado por falha da bomba cardíaca, que vem da insuficiência cardíaca, um coração que bate pouco, um coração que bate cansado, principalmente do seu lado esquerdo, né? Que é o átrio esquerdo, quem recebe o sangue oxigenado dos pulmões. Então, quando você tem uma insuficiência cardíaca esquerda e o sangue vem dos pulmões todo oxigenado, ele não consegue entrar no átrio esquerdo, porque o átrio está fraco para receber. O sangue reflui para dentro dos pulmões, o paciente desenvolve edema agudo pulmonar. Só que a causa desse edema é por conta daquele coração doente. Então, é um edema pulmonar cardiogênico. Agora, quando o paciente tem sangramento interno de estruturas pulmonares, em que a culpa não é do coração, aí ele não tem um edema pulmonar cardiogênico, ele tem uma SARA.
Exemplo de quando pode acontecer uma SARA é na sepse, na infecção bacteriana generalizada, onde os pulmões e os órgãos começam a sangrar por efeito das toxinas bacterianas. A sepse é um exemplo de SARA. Certo? O afogamento é um exemplo de SARA, só que dessa vez não é o sangue, mas sim a água do mar que está transbordando para dentro das estruturas do pulmão. E assim vai. De qualquer forma, aonde você tem uns alvéolos cheios de líquido, seja sangue, seja água do mar, você também não tem ventilação e nem perfusão. Então, todas essas doenças, essas patologias, elas são de causas agudas. Então, até agora, 1 e 2 estão corretos como causa aguda de acidose respiratória, tá? Porque essas duas opções, 1 e 2, contêm patologias que impedem a expulsão do gás carbônico e a troca do gás carbônico por oxigênio. Vamos na opção 3. Obstrução das vias aéreas decorrente de enfisema pulmonar. Ela causa uma acidose respiratória? Ela causa, só que não é aguda, é crônica. Agora vamos para o 4. Por quê? Porque enfisema pulmonar é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Não tem cura e se arrasta no paciente por anos e anos a fio. Agora vamos para o item 4. Depressão do centro respiratório causado por tumor cerebral. O tumor cerebral também é uma neoplasia, é um câncer, porque geralmente quando dá no cérebro, geralmente são tumores malignos, pode ter benigno também. De qualquer forma, os tumores, eles têm uma evolução mais crônica, né? Eles têm uma lentidão para crescer e têm sinais e sintomas que se arrastam por mais tempo, podem deixar sequelas, então são causas crônicas. Agora pergunto a vocês, o tumor é no cérebro, não é no pulmão. Por que esse paciente vai ter acidose respiratória com tumor que é no cérebro e não é no pulmão? Porque quem controla o pulmão é o cérebro. É, minha gente, é isso aí. A medula espinhal, ela só repassa as ordens para o organismo. Mas a origem das ordens vem daqui, ó, do cérebro. E quem controla os pulmões, o movimento respiratório, a circulação, quem controla o organismo inteiro é o sistema nervoso central. Então, a partir do momento que você tem uma doença que acometa o sistema nervoso central, você deixa de comandar o movimento pulmonar, você deixa de comandar os movimentos respiratórios normais, você afeta a respiração. E então, como é uma causa crônica, a 3 e a 4 não podem ser as opções corretas, o gabarito é a letra C, somente 1 e 2. Viu? Então, ali eu coloquei em quadrinhos só para vocês entenderem que a acidose respiratória é quando você tem aumento de gás carbônico, tá? E o pH, que mostra a acidez ou alcalinidade do sangue, ele diminui. Um pH baixo significa uma acidez muito grande. Já na alcalose respiratória, você tem a diminuição de oxigênio, por outro lado, o pH fica super elevado. Então, ele fica alcalino, ok? Então, já resolvemos a primeira questão. Vamos agora para a segunda. Ah, tá. Só para vocês entenderem bem, aqui é apenas o fundamento da primeira questão. Eu coloco os fundamentos teóricos, né? Como a Brunner-Sudart, a acidose respiratória é um distúrbio clínico em que o pH, ou seja, que mede a acidez, ele é baixo e a pressão parcial de gás carbônico, que é a pressão do gás carbônico no sangue, ela é superior a 42 milímetros de mercúrio. Qual é o ideal? No sangue arterial, o ideal é eu ter, no sangue arterial, o ideal é eu ter abaixo de 50 milímetros de mercúrio para gás carbônico e acima, bem acima de 50 milímetros para oxigênio. Tanto que, quando você tem gás carbônico, olha só que coisa interessante, tanto que quando você faz uma gasometria arterial e acusa gás carbônico com 50 milímetros de mercúrio para mais de gás carbônico e 50 milímetros de mercúrio para menos de oxigênio, isso aqui
num sangue arterial é normal? Claro que não. Pois se o sangue é arterial, ele devia ter mais oxigênio e menos gás carbônico. Então, isso aqui é um resultado laboratorial, sabe de qual doença? Insuficiência respiratória aguda. Então, a insuficiência respiratória aguda, ela tem como sinais e sintomas exames laboratoriais de gasometria arterial com esses valores aqui. Com gás carbônico de 50 milímetros para cima e oxigênio de 50 milímetros para baixo. Viu que coisa interessante? Tá? Continuando aqui a nossa aula, então, é isso aí. Então, ela pode ser aguda ou crônica, e a acidose respiratória sempre se deve à excreção imprópria de gás carbônico. Quem excreta o gás carbônico? Nós, os pulmões, através de quem? Da expiração, tá? Então, resultando em níveis plasmáticos aumentados de gás carbônico e, assim, níveis aumentados de ácido carbônico, por isso, acidose respiratória. A acidose respiratória aguda ocorre em situações de emergência, de edema agudo de pulmão, como é o caso do SARA, que está lá na questão, de aspiração de um corpo estranho, como é o caso da questão, de atelectasia, que é o colabamento dos alvéolos. A atelectasia é uma doença pulmonar que ocorre geralmente como consequência de um pós-operatório de longa duração. Porque a atelectasia é o acúmulo de grande quantidade de secreção nos brônquios e bronquíolos, não deixando o ar passar. Logo, quando o ar não passa, os alvéolos, que são como bolinhas de aniversário, como cachos de uva, eles não inflam, porque o ar não passa. Então, eles começam a colabar. Isso é uma atelectasia, é o colabamento dos alvéolos. Na atelectasia, em vez de um alvéolo ficar assim, um alvéolo fica assim, ó, colabado, como se fosse uma bola de aniversário murcha, porque o ar não consegue entrar para deixar ele cheio, certo? E a anestesia geral, cirurgias grandes, podem levar ao acúmulo de grandes volumes de secreção pulmonar, ok? Então, está aqui a atelectasia, pneumotórax, que é o ar entre as pleuras, overdose de sedativos, que quando eles vão sedar o sistema nervoso central, ele também deixa de comandar o sistema respiratório, né? Síndrome da apneia do sono. Vou mostrar uma foto para vocês. Também pode ocorrer em patologias que comprometam músculos respiratórios, como distrofia muscular, miastenia grave e síndrome de Guillain-Barré. A miastenia grave e a síndrome de Guillain-Barré são doenças neurológicas, mas são doenças neurológicas que acometem os músculos do organismo, músculos respiratórios do corpo. Desculpa, músculos esqueléticos do corpo. Como assim? Na miastenia graves, é uma deterioração, né? Ocorre uma falha entre o nervo e o músculo esquelético. Os receptores dos nervos que vêm da medula são destruídos. Então, esses receptores que recebem as ordens dos nervos que estão nos músculos esqueléticos são destruídos. Logo, o nervo não consegue mandar as ordens para os músculos dos braços, do tórax, do rosto, das pernas. A miastenia graves, ela ocorre mais rápido, né? E com mais frequência nos músculos do tronco, da face, dos braços, tá? E a pessoa vai ficando paralítica, a pessoa vai deixando de movimentar o rosto, vai deixando de respirar adequadamente, que os músculos do tórax vão ficando paralisados, porque eles não conseguem receber a ordem dos nervos, o músculo dos braços também vão ficando paralisados. Então, a miastenia graves é uma doença que vai paralisando os músculos esqueléticos, mas a consciência da pessoa permanece intacta. Até que ela tem uma crise de insuficiência respiratória, porque ela não consegue respirar e acaba morrendo. Já a síndrome de Guillain-Barré é uma inflamação dos nervos,
periféricos, que pode ser causada por um vírus, ou por reação, inclusive, a determinadas vacinas, né? Então, esses nervos inflamados, eles também deixam de transmitir ordens para os músculos esqueléticos. Só que, dessa vez, não é problema de captação de ordem, é problema dos nervos que estão inflamados, né? Então, o Guillain-Barré geralmente é uma doença neurológica que ela começa paralisando as pernas de baixo para cima. As duas pernas começam a paralisar iguaizinhas, do mesmo lado e do outro, na mesma altura. A pessoa vai deixando de andar, até chegar nos músculos respiratórios, que a gente chama de fase de platô da Guillain-Barré, que é quando a doença chega numa fase aguda e grave. A pessoa, ou ela morre, ou ela fica viva nessa fase. Você tem que dar um suporte ventilatório urgente para ela na fase do platô, que geralmente é 48 a 72 horas após o início dos sintomas que paralisam as pernas. Você conta no relógio, 2, 3 dias depois, ela já pode estar comprometendo o movimento dos músculos respiratórios. E é justamente nessas horas críticas que compromete, que sobe até o tronco, que o paciente tem que ser entubado para não falecer. Aí ele toma corticóide, ele toma medicações e aos poucos vai desinflamando os nervos e vai voltando ao normal. É uma doença que tem cura, mas ela leva uns 2, 3 anos para recuperar completamente o movimento das pernas e com muita fisioterapia. Então, são doenças do sistema nervoso central, do sistema nervoso periférico, porque vai afetar os nervos periféricos, que vão acabar acometendo os músculos esqueléticos do tórax, que são coordenados pelos nervos periféricos que levam ordens para ele. Então, também vão influenciar na insuficiência respiratória e na acidose respiratória, tá? Então, aqui é só algumas ilustrações de um edema pulmonar, que é o extravasamento de líquido para dentro dos alvéolos. Ali é uma ilustração de um pneumotórax, né? Que é quando, entre as pleuras pulmonares, você enche de ar. Isso aqui tudo é uma membrana, ó. O pulmão mesmo está aqui, pequenininho, em abóbora. Olha a diferença desse pulmão para esse pulmão, tá? Esse pulmão está normal, esse está com pneumotórax. Essa quantidade de ar que entra, colaba, comprime esse pulmão e ele não consegue puxar o ar para dentro. Essa aqui é a síndrome da apneia do sono, que não pode ser confundida com a apneia central. A apneia do sono, ela é causada por fatores ligados ao relaxamento dos músculos da face quando o paciente está dormindo. Não é falta de comando cerebral, tá? Então, a apneia do sono se caracteriza por um colapso das vias aéreas superiores devido ao estreitamento recorrente das vias aéreas durante o período de sono. Aqui, por onde o ar passa, pelas fossas nasais, o músculo da língua, né, que é rígido, quando dorme, quem tem apneia do sono, esse músculo, ele começa a ficar flácido, e tamponar a entrada de ar para dentro da traqueia. Isso é a apneia do sono, que também pode dar uma acidose respiratória aguda, porque é uma doença que não é aquela crônica, certo? Aqui é o colabamento dos alvéolos, que é a telectasia. Ali é a síndrome de Guillain-Barré, que vai paralisando os músculos, né, de baixo para cima, porque os nervos que inervam os músculos esqueléticos estão inflamados. E aqui é a miastenia gravis, que é um problema entre o nervo e o músculo, onde os receptores dos nervos estão sendo destruídos, logo os músculos não conseguem captar a ordem do nervo. Tá? É isso aí. Vamos agora para outra questão? Show de bola. Em relação às manifestações clínicas de um paciente crítico com insuficiência respiratória por hipercapnia, capnia, hiper, aumento de gás carbônico, ou por
hipoxemia, pouco, oxigênio. Então, hipercapnia é o aumento de gás carbônico no sangue e hipoxemia é a diminuição de oxigênio no sangue. Mas se eu já falar em hipóxia, aí eu evoluí mais ainda, porque hipóxia é a diminuição do oxigênio na célula, é mais grave. Porque primeiro tem que faltar no sangue para depois faltar na célula, tá? Então, ele quer saber dos sintomas da hipercapnia e da hipoxemia. E ele quer que a gente associe a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui sinais e sintomas, tá? De hipercapnia e de hipoxemia. Quando eu tenho o aumento de gás carbônico no sangue, que é a hipercapnia, consequentemente, eu vou ter o quê? A diminuição de oxigênio, né? Porque se eu tenho aumento de gás carbônico, ele impede que as hemácias se liguem no oxigênio que eu tenho. Algo causou no meu organismo que aumentou o gás carbônico e impediu que o oxigênio se mantivesse estável. Porque o gás carbônico aumentado não deixa as células absorverem o oxigênio. Logo, na hipercapnia, eu vou ter sinais e sintomas como letargia, que é a lentidão do sistema nervoso central, que ele funciona melhor quando tem oxigênio. Eu vou ter cefaleia, que é a falta do gás carbônico, é a falta do oxigênio nas células cerebrais. Já a hipoxemia vai me causar hipertensão, é isso mesmo, pessoal, e taquicardia. Por quê? Eu vou explicar. Porque quando você tem falta de oxigênio, o que seu coração faz? Ele tende a bater mais rápido para tentar compensar a diminuição de oxigênio. Então, o seu coração tende a bater mais rápido para ativar a circulação sanguínea e levar aquela quantidade de oxigênio que eu ainda tenho no sangue, mesmo que pouca, e tentar distribuir para os tecidos. Mas quando esse coração bate muito rápido, ele também, o quê? Ele pode causar uma circulação rápida e acelerada. Isso faz com que uma hipertensão acompanhe uma taquicardia no início dos batimentos cardíacos, tá? Por isso que hipertensão e taquicardia são sinais e sintomas iniciais de uma hipoxemia, ok? E essa foto aqui é só para ilustrar a perfusão alveolar. Esse aqui é um alvéolo, esse aqui é um capilar alveolar. Ele traz gás carbônico e os alvéolos trazem oxigênio da respiração. E ocorre a hematose, que é a troca gasosa entre eles dois. Certo? Já estamos indo para a terceira questão de enfermagem, que vai ser essa aqui. Agora, a gente já saiu das questões de enfermagem médica, estamos em uma questão de saúde pública, de políticas públicas. A prova do Exército ela é bem variada. Ela cai muita enfermagem médica e muita saúde pública. Né? Vocês vão ver que cai muito pouco de psiquiatria e muito pouco de ética. Tá? Vocês vão poder reparar isso. Então, vamos lá. Analise as afirmativas sobre a redução de danos da portaria do Ministério da Saúde para atenção integral a usuários de álcool e outras drogas. Colocando entre parênteses V quando se tratar da afirmativa verdadeira e F quando se tratar da afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa correta. Vamos ver? Gente, a política de álcool e outras drogas, ela é voltada para quê? Não é somente para prevenção de fumo, prevenção de álcool. Não é só para isso. Não é só para você falar para a pessoa, beber faz mal, para de tomar bebidas alcoólicas. Não é só para isso. Ela é imensa. A intenção dessa política é fazer com que as pessoas viciadas retomem ao seu convívio na sociedade,
levanta a autoestima dessas pessoas, recupera a capacidade dessas pessoas de levarem uma vida normal. Então, ela é muito além do que simplesmente fazer a pessoa parar de beber. Tá? Então, sobre essa política, eles querem que a gente marque a verdadeira ou falsa. Então, a primeira opção fala assim: a abstinência é o único objetivo a ser alcançado. Único? Não. O que eu acabei de falar para vocês? Essa política, ela tem várias ideologias. Ela tem várias áreas de atuação no ser humano. Não é só evitar ou cessar a bebida ou as drogas. Tá? Então, a abstinência ser o único motivo a ser alcançado, o que é abstinência? Falta de beber, falta de fumar, né? Isso é abstinência. Você não está bebendo nem fumando, mas não é o único objetivo a ser alcançado. Então, é lógico que vai ser verdadeiro. A segunda opção fala que as práticas de saúde, em qualquer nível de ocorrência, devem levar em conta a singularidade e as diferentes possibilidades e escolhas que são feitas. Claro que sim. O que significaria a singularidade? As práticas de saúde. O que é singularidade? Vocês concordam comigo que cada um de vocês tem um gosto, uma personalidade, uma preferência, tem uma forma de viver? Vocês concordam? As pessoas não são iguais. Então, quando a política, né, de combate ao álcool e outras drogas atua na vida social dessas pessoas, ela mantém o respeito à individualidade de cada uma e ela trata com a singularidade, com questões específicas, certo? Do que ela quer para essas pessoas. Ela quer recuperar saúde psicológica, saúde mental, através da quebra do vício de álcool e outras drogas. Isso é uma singularidade dessa política. Ela é diferente da política de hipertensão, que evita a hipertensão, da política de diabetes, que evita ou trata a diabetes. A singularidade dessa política é o quê? Tirar dessas pessoas o hábito de fumar e beber e trazer elas para o convívio social. E as diferentes possibilidades e escolhas que são feitas. Você tem que respeitar cada pessoa como ela é e cada uma vai escolher a sua melhor forma de viver longe do álcool e das drogas. E, então, está verdadeiro. E, para terminar, traçar com cada usuário estratégias que estão voltadas não para a abstinência como objetivo principal, mas para a defesa de sua vida, para o seu convívio social. Pronto, gabarito letra C. Certo? Agora nós já estamos em outra questão da prova do Exército, que é essa aí, que fala sobre a doença do chikungunya. Olha, todos são causados, né, pelo Aedes aegypti, que é um vetor, que é um mosquito. Esse Aedes aegypti, ele pode transmitir 3 vírus diferentes: Zika vírus, chikungunya e dengue. São 3 vírus diferentes que vêm do mesmo mosquito, né? Eu não estou dizendo que o mesmo mosquito vai transmitir as 3 doenças ao mesmo tempo. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o mesmo mosquito pode transmitir, no seu ciclo de vida, 3 tipos de vírus: o vírus chikungunya, o vírus dengue ou o vírus zika. Tá? Essa questão fala sobre o chikungunya. Dengue, chikungunya e zika vírus têm muitos sinais e sintomas em comum, mas também têm diferenças entre si. Por exemplo, a dor atrás dos olhos, as manchas vermelhas na pele, as dores entre as articulações, o tipo de febre. Esses sintomas, esses detalhes são diferentes entre uma e outra. O chikungunya e o zika vírus, eles não têm a forma hemorrágica. Já a dengue tem a forma clássica e a forma hemorrágica. Então, eles têm
diferenças, mas o mal-estar generalizado, a perda de fome, né? São sinais e sintomas comuns entre elas. Aquela sensação de ter uma virose que pegou você, que um caminhão passou em cima de você e você está todo quebrado. Essa sensação você vai ter nas 3 doenças, nos 3 tipos de vírus, né? Então, você tem sintomas comuns e sintomas que são diferentes quando você comparar as 3, tá? Então, em relação às fases da doença pela infecção do vírus chikungunya, associa a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí ele colocou fase aguda, subaguda e fase crônica. Eu já vou adiantando que a fase subaguda é aquela em que você apresenta menos sinais e sintomas gritantes, né? Porque o paciente pode ter aqueles sinais e sintomas gritantes, que você olha para ele e fala, nossa, está doente. Aquela coisa assim que você percebe na pessoa, que a pessoa sente, que a pessoa fala. A fase subaguda, ela tem sinais e sintomas mínimos, ou ela pode até ser uma fase quase que assintomática, mas o vírus continua dentro dela e vivo, tá? Esse que é o problema. Então, vamos associar a primeira coluna de acordo com a segunda. Aqui fala assim, durante esta fase, a febre normalmente desaparece, olha aí, já é um sintoma que já não está aparecendo nesta fase. Podendo haver persistência ou agravamento da artralgia, que é a dor nas articulações, incluindo poliartrite distal. Poliartrite é mais de uma articulação inflamadas, né? Distantes, né? Do corpo do osso. Aí vem assim, inclusive uma poliartrite distal. Exacerbação da dor articular nas regiões previamente acometidas na primeira fase. O que é exacerbação? É quando você tem sinais e sintomas que podem se tornar um pouco mais intensos em determinadas fases da doença. Mas aqui está dizendo que a febre, que é um sinal e sintoma agudo e clássico da chikungunya, nessa fase ela praticamente desaparece. Então, eu já posso afirmar que essa não é a fase aguda, tá? Porque a febre na fase aguda ela está presente. Mesmo que o paciente tenha dor nas articulações, mesmo que ele esteja incluindo, né, que ele tenha polisartrites, que ele tenha dores articulares, tá? Mesmo que ele tenha tenossinovite, que é a inflamação dos tendões, certo? Ele tem a febre diminuída. Então, eu posso dizer que essa fase é subaguda, por conta da febre que desaparece, mantendo apenas os sintomas músculo-esqueléticos, praticamente. Já na de baixo, está assim, nessa fase, a febre de início súbito, febre, ó, aí já tem febre. O que é febre de início súbito? É uma febre que vem do nada, certo? Uma febre que vem repentina, e as febres são um pouco mais altas, né? Então, nessa fase, a febre de início súbito e surgimento de intensa poliartralgia. Poli é muitas articulações doloridas no mesmo corpo. Então, o paciente fica com várias articulações doloridas. Isso é poliartralgia. Geralmente acompanhada de dores nas costas, cefaleia, cansaço com duração média de 7 dias. Então, aí, as dores articulares, mais a febre, mais a dor de cabeça, mais o cansaço, é a fase aguda da doença. Agora, vamos para a terceira. O sintoma mais comum nessa fase é o acometimento articular persistente. Uma coisa que dura bastante e fica ali, se arrastando por dias ou até mesmo meses. Olha, o nome já diz, persistente. Quando você fala em alguma coisa persistente, você está alastrando, prolongando, né, sinais e sintomas. Isso tem uma característica mais crônica. Então, eu estou dando o bizu das definições, tá?
Então, o sintoma comum nessa febre é o acometimento articular persistente, já leva isso para o lado crônico, tá? Ou recidivante. O que é recidivante? É quando um sintoma some e volta. Recidivante é quando o sintoma volta a aparecer. Ou recidivante nas mesmas articulações atingidas durante a fase inicial, caracterizado por dor com ou sem edema, limitação de movimento, deformidade e ausência de eritema. Eritema são manchas vermelhas. Você não tem a eritema, mas você tem deformidade, inclusive nas regiões articulares. Então, isso já é uma questão de sintomas mais arrastados, mais crônicos. Essa fase já vai ser a fase crônica, gabarito letra D de dado. Mas aqui eu coloquei um resuminho do chikungunya para a gente fazer uma revisão bibliográfica rápida, que é essa aqui, ó. Chikungunya costuma ter dores de cabeça forte, febre, conjuntivite, que é a inflamação dos olhos, falta de apetite, que leva à anorexia, erupções na pele, que são os exantemas, que já não tem na fase crônica, né? Há casos de complicações neurológicas, né, no coração, nos olhos e gastrointestinais, tá? Então, ele pode ter dor no peito, complicações. Ele pode desenvolver uma pericardite, inflamação de pericárdio. Ele tem indisposição e cansaço. Ele tem dor nas articulações, certo? O tratamento dessa doença, não há medicamento antiviral específico, né? É um vírus. Geralmente, as doenças com tratamento antiviral específico são os tipos de herpes, HIV, né? Certo? Que mais? Não há medicamento antiviral específico, hepatite C também tem antirretrovirais, ou vacina para combater a febre, não tem. O tratamento é para aliviar os sintomas e o uso de analgésicos e antitérmicos. Se isso fosse dengue, eu iria dizer que é para não usar a dipirona, porque ela pode provocar alterações de células sanguíneas e a dengue já tem a tendência a ter a febre hemorrágica. Então, tá? Mas, geralmente, nessas doenças virais, se usa mesmo outros antitérmicos que não sejam a dipirona. Tá? Prevenção, claro que é evitar contato com mosquito. Ok? Pronto. Agora, a gente vai para outra questão dessa prova do Exército. Viu? Já estamos chegando lá. O enfermeiro, assim como os demais membros da equipe de atenção básica, possuem atribuições específicas de acordo com as disposições legais que regulamentam o exercício da profissão. Sobre as atribuições específicas do enfermeiro na atenção básica, assinale a alternativa correta, certo? A. Realizar as consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos e atividades em grupo na unidade básica de saúde. Então, olha, consulta clínica não é bem a consulta de enfermagem, porque existem a consulta clínica, que é do médico, e a consulta de enfermagem. A consulta de enfermagem, ela é uma parte do processo de enfermagem, que está dentro da sistematização da assistência de enfermagem. Então, gente, a consulta de enfermagem, ela existe, ela deve ser feita, inclusive nos programas de saúde. Mas ali está falando que é uma consulta clínica. Então, é uma consulta baseada e focada em sinais e sintomas fisiopatológicos. A consulta de enfermagem, ela não é puramente clínica. Ela também é uma consulta que vê todo o lado do paciente, tanto fisiopatológico, quanto emocional, quanto psicológico, estilo de vida. E ali está falando que é uma consulta clínica, então isso é do médico, não é da enfermagem. Pequenos procedimentos cirúrgicos também é do médico, não é da enfermagem. Atividades em grupo, tudo bem, seria o da enfermagem. Então, não pode ser a letra A. B. Realizar diagnóstico com a finalidade de obter
o perfil epidemiológico para o planejamento e programação em saúde mental. Diagnóstico médico não é de enfermagem. Se ali tivesse escrito assim, B, levantar diagnósticos de enfermagem, tudo bem, mas ele não falou ali que é um diagnóstico de enfermagem. Ele falou ali que é realizar um diagnóstico com o objetivo de obter um perfil epidemiológico. E você só vai obter um perfil epidemiológico através do CID. O que é CID? CID, escrevi com a mão esquerda, ó. CID, Código Internacional das Doenças. Você só consegue ter um perfil epidemiológico através das estatísticas de CID. E para levantar o CID, não é consulta de enfermagem. CID é consulta médica. Então, não pode ser a letra B, tá? Realizar diagnóstico com o objetivo de ter o perfil epidemiológico, se é somente através de CID que você tem o perfil epidemiológico, então não pode ser uma consulta de enfermagem, nem um diagnóstico de enfermagem. Então, é médico, letra B não é feita pelo enfermeiro. C, garantir a estrutura física necessária para o funcionamento das unidades básicas de saúde, não é com enfermeiro, são com gestores, tá? D, executar limpeza, asepsia, desinfecção e esterilização do instrumental e dos equipamentos odontológicos, é com técnico de higiene dental, certo? É o HD. E letra E, a função da enfermagem, que é realizar consulta, ali como ele não falou, consulta clínica, então a gente pode chegar à conclusão que é uma consulta de enfermagem, tá? Procedimentos, sim, curativos, aferir pressão, fazer hemoglucoteste, atividades em grupo, sim, podemos fazer, e conforme protocolos e outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual e municipal, observadas as disposições legais da profissão, solicitar exames complementares, sim. Nós, enfermeiros, podemos solicitar exames de sangue, eletrocardiograma, exame de glicose, de colesterol. A gente pode solicitar esses exames. Uma coisa é a gente já ter o protocolo de exames para rastreamento de hipertensão e diabetes. A gente pode solicitar os exames de rastreamento, sim, até porque eles já estão estabelecidos pela atenção básica. Esse protocolo já existe, são sempre os mesmos exames. O que a gente não pode fazer é avaliar clinicamente o resultado desses exames. Mas solicitar, nós podemos solicitar, certo? E prescrever medicações. Essas medicações é que eu acho muito sério, porque quando eles colocam aí prescrever medicações, não são antibióticos, psicotrópicos, não é nada disso. Essas medicações são medicações simples, que podem ser prescritas por nós, inclusive uma nebulização com soro fisiológico, pode ser prescrita um dórico, em caso de dores, de febre, tantas gotinhas, mas não são antibióticos, não são corticoides, não são psicotrópicos. Isso nós não podemos, ok? Gabarito, letra E. Certo? Já estamos indo para outra questão de enfermagem. Pelo que nós estamos percebendo, tá? Só um minutinho. Eu quero desligar aqui o ar-condicionado, conseguir desligar. Pelo que nós estamos percebendo, estamos evoluindo bem nessas questões, né, pessoal? Já estamos na 36ª questão. Olha que legal. Assinale a alternativa que completa adequadamente a lacuna abaixo. A púrpura trombocitopênica idiopática, quando a gente fala assim, idiopática, a gente está querendo dizer que não temos a causa, não temos o motivo dessa púrpura, certo? Idiopática é sem causa específica para existir, sem motivo específico para existir, tá? Então, a púrpura trombocitopênica idiopática, após a vacina contra A. Aí é para a gente saber qual dessas, né, já tem resposta ali, que é a hepatite B, é um evento raro cuja relação causal é difícil de ser comprovada. O que é púrpura trombocitopênica idiopática?
É porque a vacina da hepatite B, que é a resposta, essa vacina, ela pode causar a diminuição na produção plaquetária ou a diminuição da ação das plaquetas, tá? A diminuição plaquetária, a diminuição da ação das plaquetas no ser humano pode provocar tendências hemorrágicas internas, tá? Mas são hemorragias mais discretas, não é aquela perda de sangue generalizado. É tipo púrpura. Se vocês estão vendo ali as pintas vermelhas, né? As púrpuras trombocitopênicas, elas podem aparecer como petequias, elas podem aparecer como eritemas pequenos, ou até mesmo como rush cutâneos, que são marcas assim na pele, né, de caminhos avermelhados por fragilidade capilar. Eritemas, petequias, pequenas manchas avermelhadas podem ser manifestadas pela púrpura, que é uma diminuição da ação das plaquetas. Por que púrpura? Porque quando a gente está no carnaval, que a gente fala assim, vou jogar muito confete, muita serpentina, a gente lembra daquelas, né, plumas e paetês, aquelas coisinhas brilhosas que a gente joga no rosto, né? E a pessoa fica toda pintadinha. A púrpura, a pessoa também fica toda pintada, só que pontos hemorrágicos internos, como vocês podem ver ali. A poliomielite não tem relação com púrpura, a difteria também não, a febre amarela, ela pode causar choque anafilático para quem tiver alergia ao ovo, e a influenza, ela pode causar outros tipos de complicação, né? Até a própria Guillain-Barré pode ser uma complicação causada pela influenza, mas não pela hepatite B, tá? Então, é isso. Essa é mais uma questão de enfermagem. Já estamos na outra questão de enfermagem, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. A ideia central, vamos lá. Primeiro, antes de eu ler a questão, vamos falar um pouco o que é a Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem. Essa política ela foi criada em 2009. Com que finalidade? Os homens sempre demonstraram interesse muito baixo, muito pequeno, em procurar os postos de saúde, as unidades básicas de saúde, para fazer check-up, para averiguar a sua saúde, para fazer prevenção de câncer de câncer de próstata, por exemplo, que é o câncer masculino, né? E câncer de bexiga, que também dá muito nos homens. Então, os homens, eles só procuram o médico quando eles estão doentes. É diferente das mulheres, que vão ao médico fazer um check-up, que vão ao médico verificar se está tudo bem. Os homens, não. Eles só vão ao hospital se estiverem doentes e muito doentes, com aqueles sinais e sintomas que nem eles conseguem mais ir trabalhar, nem eles conseguem mais existir. Aí, eles vão ao hospital. Então, o Ministério da Saúde resolveu criar uma política que estimulasse esses homens a procurar, tá, pela ajuda médica, a procurar a medicina, a prevenção, mesmo sem estar doentes. Porque existem muitos cânceres e muitas doenças que são típicas do sexo masculino. Se você for levar em consideração na sociedade, os homens infartam mais do que as mulheres. Os homens têm câncer de próstata, os homens têm mais câncer de bexiga, os homens têm mais doenças pulmonares, certo? Os homens têm tendência a ter mal de Alzheimer muito mais frequente que as mulheres, Parkinson. Então, existem muitas doenças que acometem mais na raça masculina, no sexo masculino, do que no sexo feminino. Então, os homens, eles são atraídos a buscar por exames de checagem, por check-ups,
né, e por prevenções na área de saúde através dessa política, certo? Agora a gente pode voltar à questão. Então, a ideia central foi desenvolvida de modo articulado com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Sim, porque, olha só, a Política Nacional de Atenção à Mulher, o que ela cuida? Ela olha pelo quê? Pela saúde da mulher, do sexo feminino. A saúde da mulher, o que ela tem? Ela tem o pré-natal, ela tem a ginecologia, ela tem assistência ao parto, ou seja, ela trata de doenças que acontecem no sexo feminino, tipo câncer de útero, câncer de mama, endometriose, né? Então, a Política Nacional de Atenção à Mulher, ela se baseia no comportamento de risco das mulheres, do sexo feminino, ela se baseia nas doenças femininas. Então, eles resolveram criar uma política também para o sexo masculino, que assim como as mulheres têm as doenças típicas do sexo delas, os homens também têm as doenças típicas do sexo deles. Então, a ideia central foi desenvolvida de modo articulado com a Política Nacional de Atenção à Saúde da Mulher? Foi, verdadeiro. Então, o número 1 está correto. Número 2. A Política de Atenção Integral à Saúde do Homem se estabeleceu mediante um recorte estratégico da população masculina, na faixa etária de 15 a 59 anos. Não, a Política Nacional de Atenção ao Homem, ele vai pegar o sexo masculino. Tudo bem. Ah, mas antes de 15 anos é criança? Não. Criança é até 11 anos de idade, 12 incompletos. Depois já chega no adolescente. Ah, mas então, de 12 a 15 anos é adolescente. Mas o adolescente do sexo masculino também pode se encaixar na Política Nacional de Atenção ao Homem. Ah, passou de 59 anos, já é idoso, é Política Nacional de Atenção ao Idoso. É homem. Então, a Política Nacional do Homem, ela não faz limite de idades. Ela é para o sexo masculino. Ela não é para um limite de idades. Por isso que o 2 está errado. 3. A paternidade não deve ser vista apenas do ponto de vista da obrigação legal, mas, sobretudo, como um direito do homem a participar de todo o processo. Sim, olha só que coisa bacana. Quando o casal tem filho, né? Primeiro quem vai parir é a mulher. O homem não tem como parir um bebê. É a mulher quem vai parir. Quem é que fica 6 meses em casa? É a mulher, porque é ela que amamenta. Ela dá de mamar, ela que oferece o peito. Então, a mulher quem fica em casa 6 meses amamentando. Até aí, tudo bem, tá? Ela pariu, ela está amamentando. Mas o homem, não é porque o homem não vai gerar essa criança, não é porque o homem não vai amamentar, que ele não tem o direito ou que ele não deve conviver com as experiências da paternidade. A mãe vive a maternidade, mas o homem também tem que estar próximo desse ser em crescimento. E a Política Nacional do Homem, ele aproxima o homem dessa fase inicial de amamentação dos bebês. O homem não pode dar mamar, mas o homem pode estar perto, estimulando a esposa a dar mamar para o neném, participando do período de amamentação, certo? Do crescimento e desenvolvimento do bebê como lactente. Então, é isso que ele quis dizer no item 3. Está correto. 4. As enfermidades e agravos da população masculina está concentrada em 4 grandes áreas especializadas. A cardiologia, a ginecologia. Gente, essa aí deu de graça para a gente? Claro que não, né? Meu Deus, homem vai se tratar pela ginecologia como? Se ele não tem vagina, não tem útero, não tem trompas, não tem... né? O homem também tem glândulas, também tem a parte que ele pode dizer que tem... homem também tem mamilos, né? Também tem seios, mas não é os seios femininos. Ele tem, de forma atrofiada, né?
a questão dos mamilos, da auréola mamária, no homem tem, mas não é desenvolvida, não é para dar mamar. O homem não tem útero, não tem trompa, não tem vagina, não tem vulva. Então, ele vai se consultar na ginecologia por quê? Né? Então, 4 está dada de presente para a gente, está de graça. Pronto, já estamos em mais uma questão, que é sobre a doença meningocócica. A doença meningocócica, ela é uma doença causada pela meningite, pelo meningococo, tá? Então, meningite meningocócica é uma doença causada pelo meningococo Neisseria meningitidis. O que acontece aí? Existem vários tipos de meningite. Primeiro, o que é meningite? É a inflamação das meninges, que são membranas que envolvem a região cerebral e a região da medula raquiana. Mas a meningite ocorre mais nas meninges que envolvem a região cerebral, que estão por baixo da caixa craniana. São 3 meninges: dura mater, pia mater e aracnoide pia mater, tá? Então, essas dura mater, pia mater, aracnoide, são 3 meninges que nós temos para proteger o cérebro, envolver o cérebro, proteger contra atritos, contra invasões. As meninges são vascularizadas, certo? Lubrificadas. E temos também as meninges na coluna para proteger a medula espinhal. De qualquer forma, o que é uma meningite? É quando essas meninges se tornam inflamadas. Existem meningites mais graves, existem meningites menos graves. As meningites mais graves são causadas por bactéria. As meningites menos graves são causadas por vírus. Então, geralmente, as crianças que têm... Meningite dá mais em criança, mas pode dar em adulto. As meningites virais, elas costumam até ser mais assintomáticas, tem febre, tem sintomas, mas são sintomas mais leves. Geralmente, as crianças não precisam ficar isoladas com meningite viral. Tem meningite fúngica, que é mais raro, e a bacteriana. A bacteriana é a meningite mais grave que tem. A meningite bacteriana, ela tem uma evolução mais rápida, ela pode deixar sequelas, né, coisa que a meningite viral não deixa, e ela é altamente transmissível pelo ar. Tá? Então, os pacientes com meningite bacteriana devem realmente ficar com precaução respiratória, certo? Não pela N95, que é a máscara, essa é mais por aerosóis para tuberculose, mas precaução respiratória pelas máscaras normais, porque são gotículas, não aerosóis, quem transmite a meningite. Existem 2 formas desse meningococo, que é essa bactéria, penetrar no nosso organismo e causar a doença. A forma de transmissão é a mesma, via respiratória. Então, nós inspiramos o meningococo no ar. Pronto, ele entrou dentro da gente. Existem 2 formas de invasão desse micro-organismo dentro do nosso corpo. Quais são as 2 formas? Uma delas é quando esse meningococo entra dentro de nós pela respiração e vai comprometer e infectar o nosso líquor, que é o líquido céfalo-raquiano. É aquele líquido que circula entre encéfalo e medula raquiana. Medula raquiana, encéfalo, é aquele líquido que circula entre encéfalo e medula raquiana, lubrificando, alimentando, protegendo, né? Esse é o licor, que a gente tem uma sigla que chama de... Peraí, rapidinho, pessoal. Líquido céfalo-raquiano. Quando o meningococo penetra no nosso organismo pela via aérea e vai se alojar no líquor, infectando o líquor, o paciente vai ter sinais e sintomas,
né, do sistema nervoso central afetado. Ele vai ter muita cefaleia, ele vai ter rigidez de nuca, ele pode ter vômitos em jato. O líquor, quando você faz uma punção, que é quando você aspira o líquor da medula, ele vai sair turvo, ele vai sair com uma coloração escurecida, né, porque ele está infectado. Esse paciente pode ter hidrocefalia, que é aumento de líquidos por dentro da caixa craniana. Ele pode ter sinais e sintomas e ter sequelas como surdez, como cegueira. Muito raro, mas pode ter algumas sequelas, né? Mesmo sendo raro, pode ter sim. E é uma meningite grave? É uma meningite grave. O paciente tem que ficar internado para tratar? É. A meningite bacteriana, ela não trata em casa. Ela tem que tratar com antibióticos, né, no hospital, e o paciente tem que ficar isolado. É grave? É. Pode dar hidrocefalia, dar sinais e sintomas graves do sistema nervoso central, né, como eu disse, vômitos em jato, rigidez de nuca. Pode dar sequelas, sim, neurológicas, pode. Tá? Mas não é uma forma fulminante. O que é uma forma fulminante? É quando uma doença ela evolui de uma forma grave, rápida e fatal, podendo matar a pessoa em horas. Isso é uma forma fulminante. A meningite meningocócica, quando ela vai atingir o sistema nervoso central, ela é grave? É, mas ela não é fulminante. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma outra forma de meningite meningocócica que é fulminante, que é quando o meningococo entra dentro de nós através da respiração, só que em vez dele se alojar no sistema nervoso central, ele vai direto para o sangue. Ele vai para o sangue da pessoa, ele fica circulando no organismo inteiro, ele não passa nem pelo sistema nervoso central. Tanto que quando esse paciente faz coleta de líquor, o líquor sai transparente, limpinho. Mas o meningococo está no sangue dele, causando um estrago danado, causando um sinal e sintoma que a gente vai chamar de vasculite. Deixa eu escrever aqui para vocês verem. Vasculite, que é a inflamação dos vasos sanguíneos, levando a sepse. Isso mesmo, infecção generalizada. Então, olha só o que a meningite séptica pode causar. O nome dessa meningite é meningite séptica. É quando o meningococo, ao invés de ir para o líquor e para o sistema nervoso central, ele vai para o sangue. Causa sepse. Causa vasculite. A vasculite é a inflamação dos vasos. Os vasos vão ficando inflamados, vão formando pequenos trombos sanguíneos, porque os vasos inflamados, a circulação não consegue fluir, vai formando trombos sanguíneos por dentro desses vasos inflamados, vai obstruindo a circulação periférica. O paciente pode ter necrose de mãos, necrose de pés, necrose de ponta de nariz. Né? Necrose, as mãos, os pés podem necrosar, apodrecer e ter que amputar. E a meningite séptica, que é essa que vai direto para a corrente sanguínea, ela é tão grave que ela pode evoluir em 12 horas. Eu já vi uma criança chegar no hospital, né, quando eu servia lá no Rio de Janeiro, na Marinha, no Rio, que eu sou oficial da Marinha, tá? Eu já vi uma criança chegar, tipo, 8 horas da manhã, na pediatria do hospital, andando, brincando, chutando bolinha. A bolinha que ele levou, bolinha de borracha, ele levou uma bolinha de futebol, ele chegou chutando a bolinha, brincando, né? Só que ele chegou com febre, com náuseas, com vômitos. E aí, o médico suspeitou de uma doença infecciosa, mas ainda não tinha um diagnóstico preciso. Ele internou. Eu estava nesse dia na enfermaria. Admitimos essa criança. Até eu tive que tomar rifampicina depois, porque eu passei sonda nasogástrica nela sem máscara. Olha isso.
Então, essa criança internou 8 da manhã brincando, lúcido, orientado, jogando bolinha, tal. Ela foi evoluindo com meningite séptica. O meningococo estava no sangue dela. Na hora do almoço, ela já estava grave. De tarde, ela já estava com hemorragias pelo corpo. De noite, ela já estava morta. Ela morreu em 12 horas de evolução da doença. Então, é uma doença gravíssima, a meningite séptica. Então, essas duas formas de meningite causada por bactéria são graves. Quando a bactéria vai para o líquor, ele causa estrago no sistema nervoso central? Causa. Pode causar sequela? Pode. Mas a forma fulminante é aquela em que o meningococo vai direto para o sangue sem passar pelo líquor. Aí você colhe o líquor e fala, tá limpinho, graças a Deus. Não, não agradeça. Porque sinais e sintomas de meningite com líquor limpo pode ser até pior do que se o líquor tivesse turvo. Então, sobre a doença meningocócica, que é a meningite por bactéria, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Diferentemente das demais meningites, pode apresentar uma evolução mais lenta, de semanas ou meses, tornando difícil o diagnóstico. Negativo. Pelo contrário, a meningite causada por bactéria, ela se desenvolve rápido. Ela é rápida, ela evolui rápido, certo? Por isso, está errado, tá? Tornando difícil o diagnóstico? Não. Conforme ela vai evoluindo rápido, os diagnósticos vão sendo aqueles diagnósticos característicos da doença. 2. O modo de transmissão é por contato íntimo de pessoa a pessoa por meio de gotícula de secreções de nasofaringe. Verdadeiro, item 2 está correto. Em geral, a evolução é rápida e benigna, sem complicações. Não. Em geral, a evolução é rápida e com complicações. Difícil uma meningite bacteriana de evolução rápida, né, que é bacteriana, ser benigna e não causar complicações, tá? Exceto nos casos de indivíduos com imunodeficiências. Indivíduo com imunodeficiência, então, é pior ainda. Aí que ele não resiste nem às primeiras 12 horas. Então, o 3 está errado. 4. O diagnóstico é realizado por meio do isolamento da Neisseria meningitidis do sangue ou do líquor. Exatamente. Porque tem muitas pessoas que acham que você vai diagnosticar meningite só pelo líquor, né? Porque o normal é o meningococo ir para o líquor. É normal, tá? Mas e quando ele vai direto para o sangue e não passa pelo líquor? Você não tem como diagnosticar. Você vai coletar o líquor, ele vai estar líquido e transparente. Aí você vai dizer, não tem nada? Claro que tem a meningite, só que ela foi para o sangue. Então, você também detecta pela cultura de sangue, certo? Gabarito, letra D. Então, aqui está uma ilustração mostrando toda a inflamação das meninges, né, da região cerebral pelas meninges. E aqui estão umas fotos da forma séptica, que é quando a bactéria vai para a corrente sanguínea direto, sem passar pelo líquor, causando hemorragias internas, causando vasculite, que é a inflamação dos vasos sanguíneos, como vocês podem ver aqui, tá? As manchas hiperemiadas no corpo da criança, como hemorragias internas, tá? Essa é a forma mais grave que tem, porque o meningococo vai direto para o sangue, certo?